a realidade do mundo. Numa conversa entre um discípulo e seu mestre, o discípulo disse a ele: Mestre, como posso ver a realidade do mundo? E o mestre disse ao seu discípulo, tranquilamente: Você não é um peixe. Tire a cabeça fora da água. Lindo dia, alquimistas. Terceiro movimento aí, a alquimia. Que Deus nos proteja, nos ilumine, nos ampare, que nada e nem ninguém nos interpele, atrapalhe ou apareça no meio de nosso caminho. Eu entro consciente no coração do fogo sagrado e permaneço aí. Este é o verdadeiro ponto central do meu ser. Eu sou a presença divina no centro do coração, nesse coração do fogo sagrado. Falo e ordeno com autoridade. Eu sou investido com o poder de 3 vezes 3. Eu sou investido com o poder da transformação. Eu sou investido com o poder da materialização. Eu sou investido com o poder da levitação. Hoje, temos que ser práticos, né? O próprio Saint Germain diz para nós alquimistas: primeiro, panelas e caldeirões, e depois, traques e trovões. As panelas e os caldeirões são as ferramentas, né? Aprender a usar a colher de pau, a cumbuca, precipitar o pensamento. Mais adiante, quando você começa a ter domínio sobre isso, né, as coisas começam a se acelerar. É aí que entra os traques e trovões, ou seja, você faz movimento e as coisas acontecem de alguma maneira. Então, é necessário que você comece aí a buscar, a fazer os movimentos, a aprender, para realmente ter aí o que você busca, né, e chegar nos seus movimentos aí. De alguma maneira, as coisas acontecem, né? Quando eu falo para vocês separar a consciência das coisas, né? É entender que a consciência, né, você tem que aprender a ampliá-la, a trazer para você, né, para ela que se manifeste. Então, por exemplo, assim, quando eu falo para vocês, creiam. Aí você fala, cara, ainda não estou conseguindo dominar isso. Então, crie uma consciência que você crê. É o que eu falo para vocês, eu não sei algo. Então, eu passo a crer naquilo que não sei, mesmo com dúvida, aquela coisa assim, fala, cara, eu creio nisso, eu vou crer, mesmo não sabendo. Você cria uma consciência, naturalmente, pela consciência do crer, você acaba sabendo. Então, tudo está consciente. Quantas coisas que você faz, às vezes faz uma besteira consciente, sabendo que é uma besteira, mas faz. Porque você quer fazer, ou tem que ser feito, ou sei lá, aconteceu. A consciência é isso, né? Você começa a trazer para você as coisas, às vezes não sabendo ou entendendo, ou às vezes até sabendo e entendendo. Então, quanto mais trabalhar consciente das coisas, mais você atrai o caminho de ser o verdadeiro, né? Aquilo, né, conscientemente acontece. Quando as pessoas às vezes prejudicam alguém até inconscientemente, não é porque ela quer prejudicar, é que ela acaba fazendo besteira e prejudica alguém, né? Por isso que é necessário que você entenda uma coisa, né? Vivemos no caminho, né, que temos que buscar a consciência das coisas. Então, quando você se torna consciente disso, né, que eu tenho que aprender, eu tenho que buscar, naturalmente vai acabar acontecendo. Isso é um treino para você aprender a crer. Com isso, você reforça o seu querer. Naturalmente, você entra num aspecto chamado fé. A fé não é uma coisa tão simples assim, a fé não é só você ficar rezando, orando, ou buscar pelo caminho espiritual.
A fé, ela retrata ações e comportamentos. A fé, ela requer realmente uma lapidação muito grande, né? É o crer absoluto, é o crer cego, né? Você tem o crer naquilo e acabou. Independente se é uma coisa racional, se é lógica ou não. Fé, né? A fé, ela independe, né? Então, o que eu digo aos meus estudantes? A fé é a convicção voluntária da propriedade do eu que você é. Com isso, você vai ficando consciente das coisas e, naturalmente, tudo passa a acontecer. Todo alquimista é um humano de fé, ou pelo menos tem um corpo humano, mas tem fé. Não vive mais como toda a humanidade vive, você vive totalmente fora da caixa, com outra concepção, né? O corpo humano e a consciência, o espírito, um outro caminho. Conhecimento é uma coisa totalmente infinita, né? E aí vai retratando aí pedaços, né? Você vai juntando isso e vai atingindo aí o que você busca, mudando seus verbos, trabalhando respirações, uma série de fatores. Então nós vamos focar em um caminho bem alto, né? Oitavas acima aí do conhecimento convencional, né? Sendo que já o que eu passo é muito simples, mas as pessoas percebem que é necessário muito treino, é necessário trabalhar bastante, e é necessário estar muito atento a tudo, porque o conhecimento ele se mexe muito rápido, ele se atualiza muito rápido, e você tem que estar sempre buscando para você poder estar conectado com isso e também estar em movimento aí, crescendo para que as coisas aconteçam cada vez mais, né? Tá vivendo, né, esse movimento cada vez mais, né? Tudo que eu ensino para vocês está muito intenso. Por quê? Eu vou explicar para vocês. Nós estamos num momento, né, que o mundo está se transformando. Tem muita coisa chegando aí para acontecer, está acontecendo. Então, assim, eu recebo aí ordens de quarta dimensão para que acelere o processo, né, de eliminação das pessoas, para que as pessoas aí também estejam preparadas pelo que vier pela frente, né? Quer dizer, o próprio crescimento. Não estou falando de catástrofe, esquece isso. Estou falando de crescimento do universo, né? Quanto mais o humano estiver preparado, quanto mais o mundo muda mais rápido e muita gente melhora. Eu falo muita coisa também nos cursos, porque você tem que vir presencial, você vai saber muita coisa. Não dá para falar tudo em programa, não dá pra, porque eu falo uma coisa para vocês aqui. Daqui a pouco tem 500 pessoas perguntando, não tem como responder. Nem no curso você foi lá, você vai ter a sua resposta é, atendida e assim por diante. Por isso que eu falo, você tem que se mexer, depende também de você buscar as coisas aí. Então, tá aí, né? O mundo está se transformando e cabe a nós fazermos o movimento, né? Jesus me dizia, né, que a hipocrisia dos escribas são como leões na porta do templo, né? Eles não comem o conhecimento e também não deixam que ninguém entre para comer, né? Então, a função do alquimista é passar o conhecimento, é mostrar o conhecimento. Se os senhores e senhoras observarem, todos os séculos aí passados, tiveram grandes alquimistas e foram esses caras que trouxeram conhecimento, foram esses caras que mudaram a história, né? Muitos passaram pela igreja, outros por outras ordens, enfim, mas todos trabalharam muito para trazer muito conhecimento para o universo. A própria química, né? A eletrônica, a medicina, tudo veio da alquimia, os perfumes, a proteção, enfim. Então, é um conhecimento simples, mas é necessário muito estudo, porque ele é gigante, é imenso, né? Tem muita coisa para ser dita, muita coisa para ser mostrada, tá? Olha, o que eu posso dizer para você é o seguinte: o melhor dinheiro é aquele que você aloca em você, que você gasta com você. É muito mais barato, é muito mais fácil você gastar
seu dinheiro em cursos, aprendendo, buscando conhecimento, não falo só de alquimia, mas buscar conhecimento de verdade, com gente séria, né? Do que passar anos de uma vida batendo cabeça, tentando aprender alguma coisa, tá bom? Gosto mais de você, faça favor para você e se dê presentes. Venha estudar comigo que você vai ver o quanto você aprende e quando você muda a sua vida. São aulas divertidas, são aulas de um conhecimento que você não tem ideia do que existe para ser dito.